Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Livro de Neemias, capítulo 2. A palavra que Deus colocou em meu coração, se o tempo assim permitir, quero abordar com os irmãos pelo menos 7 elementos que nós precisamos edificar em nossas vidas e também na vida da igreja. Diz assim a palavra do Senhor: E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Pergunto novamente, para que eu a podem se assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, a palavra do Senhor conta para nós a história de Neemias. Neemias era descendente de judeus, porém estava num lugar chamado Suzã, que pertencia ao Império Medo-Persa. E a sua família tinha sido levada para essa região. E a palavra do Senhor nos mostra, meus amados irmãos, que quando ele recebe uma visita de alguém do seu povo, que estava lá em Jerusalém, que foi até a cidade de Suzã, e ele pergunta: como que está a minha família, como que está o povo da minha cidade? E a notícia que ele recebe é que o povo estava em miséria, em destruição, muros destruídos, casas destruídas, portas queimadas, e o povo em vergonha, humilhação, em opróbrio, em falência, em crise. E quando ele toma ciência desse acontecimento, quando ele toma ciência desse fato, ele chora, lamenta, ora ao nosso Deus e jejua. Depois de 4 meses, Deus abre a oportunidade para que ele converse com o rei. E o rei, vendo que ele estava abatido, estava triste, pergunta o motivo de sua tristeza. E ele abre o coração depois de 4 meses que tomou conhecimento do fato. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que ele fez um pedido ao rei. No capítulo 2, como nós lemos aqui no versículo 5, ele disse: peço-te que me envies ajudar. E aqui, exatamente aqui é que Deus quer falar ao nosso coração. Não é comum nós pedirmos para um rei, muito menos para o pastor da igreja, me permita assim ilustrar, e muito menos para Deus, para Ele nos levar para um lugar difícil, em crise, com problema, com miséria, com falência. A gente geralmente não faz esse pedido. Mas o que faz de Neemias um líder diferenciado, um homem que marcou o seu tempo, um homem que marcou a sua história, e a sua história registrada está na Bíblia, é que foi um homem que não teve medo de desafios. E Deus trouxe você aqui nessa noite exatamente para isso. O diabo e o mundo em que nós vivemos faz de tudo para colocar a gente para correr dos problemas. Coloca medo, intimida, coloca para nós o problema como se não tivesse solução. E a gente nunca ora, a gente nunca pede o pastor da igreja, por exemplo: pastor, me envia para aquele lugar difícil, porque eu vou lá e vou edificar. Geralmente queremos correr dos desafios, mas Neemias não, me envia para lá. Deus manda dizer para você uma coisa muito clara nessa noite, no início dessa mensagem: não é tempo de correr dos desafios, é hora de nós colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor e dizer para Ele: Deus, se é para ir, eis-me aqui, porque onde o Senhor me colocar, eu vou edificar. Aleluia!
O primeiro elemento que quando Neemias chega em Jerusalém, ele edifica a fé do povo, o ânimo do povo. Bem verdade que vivemos num tempo de muitas pessoas desanimadas, mas Neemias chega ali, no meio de um povo desanimado, desestruturado, um povo triste, na miséria, e com uma reunião que ele faz com o povo, quando o povo deveria estar pensando, vamos tirar a própria vida, não tem mais jeito, não tem mais solução, uma única reunião que ele faz com o povo diz, levantemos e vamos trabalhar. Sabe o que é isso? Onde Neemias chegou, ele edificou fé e ânimo. Eu não sei como você entrou aqui hoje, com o coração desanimado de caminhar na fé, desanimado de vir aos cultos, desanimado, não consegue vencer, não consegue lutar, não consegue pensar, mas há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Se você abrir o teu coração, a tua mente, a tua alma, você sairá desse culto com a fé edificada, com o ânimo edificado, mesmo que a tua casa esteja cheia de problema, você será enviado para a tua casa hoje, e é você quem vai edificá-la, é você quem vai reanimá-la, é você quem vai levantá-la, pelo poder do nome de Jesus. Uma segunda coisa que Neemias edifica naquela cidade, quando lemos a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 2, especificamente capítulo 3, ele edifica o vínculo entre as pessoas. Segunda edificação, ele edificou, ele restaurou vínculos entre as pessoas. No capítulo 3, é o capítulo da Bíblia que mais aparece a expressão ao lado de. Uma das coisas que leva o povo à miséria, que leva o povo à destruição, que leva o povo a não ter vitória, é a desunião, é a quebra de vínculos. Porque é que muitas obras de Deus não avançam por causa de quebra de vínculos. E quando lemos no capítulo 3 do livro de Neemias, você encontra ali o povo, Neemias edificando vínculos. Vocês vão trabalhar ao lado de Eliasibe. E aí você olha do início ao final do capítulo. Fulano reparou ao lado de, fulano trabalhou ao lado de, Beltrano trabalhou ao lado de, Beltrano reparou ao lado de. Restauração de vínculos. Você está entendendo a palavra nessa noite? Uma das coisas que Deus precisa fazer em nossas igrejas, em nossa casa, em nossa família, é justamente a restauração dos vínculos. Vivemos num tempo de pessoas que não querem ter vínculo com nada, não querem ter vínculo com ninguém, e às vezes a obra do Senhor sofre, porque o líder tem a visão, o líder tem o entendimento, mas para executar a visão, precisa de vínculo, precisa de aliança de pessoas, e às vezes as pessoas não querem se unir, porque vivemos numa época onde muita gente quer aparecer. No livro de Neemias, não é um livro que a obra avança com pessoas ao microfone. É um livro em que a obra avança pelas pessoas reatarem os vínculos. Se nós queremos ver a igreja crescer, se queremos ver a nossa família debaixo da bênção de Deus, é hora de nós trabalharmos ao lado de. Não é tempo de trabalharmos sozinhos. Ninguém vence sozinho, ninguém triunfa sozinho. Igreja é corpo, igreja é corpo, igreja é organismo. Igreja precisa viver em unidade. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas é tempo de Deus restaurar vínculos familiares, restaurar vínculos dos ministérios,
ministérios, restaurar vínculos dentro das casas, restaurar vínculos entre os departamentos da igreja. Acabou o tempo em que o departamento infantil ficava de um lado e os obreiros do outro. Não, se nós queremos ver a obra avançar, é hora de nós unirmos os vínculos, criança, adolescente, mocidade, obreiros, discipuladores, pregadores da palavra. É hora de reatarmos os vínculos e a obra do Senhor vai avançar. Você exalta o nome do Senhor nessa noite. É tempo de trabalharmos ao lado de alguém. É hora de trabalharmos ao lado de alguém. E a obra vai avançar, porque ninguém vence sozinho. Prosseguindo no texto da palavra de Deus, quando lemos ainda a palavra do Senhor, no capítulo 3, e entramos no capítulo 4, você encontra a terceira coisa que Neemias edifica. Ele edifica os muros. Chegou na cidade, a cidade não tinha muros. Muro arruinado, quebrado, destruído, fendido. E agora ele reúne as pessoas. As pessoas agora já estão vinculadas, já estão unidas, já estão num só propósito, já estão num só objetivo. Agora dá para levantar a muralha, agora dá para levantar, agora dá para edificar muros. E o que seria edificar muros? Pastor, mas como fala de unidade, como que unidade tem muros? Esse muro aqui, essa muralha, não era para separar o povo, era para proteger e estabelecer limites. Porque na cidade de Jerusalém entrava quem queria, entrava quem quisesse. Mas percebam, no capítulo 4, quando o povo estrangeiro, o povo estranho, descobre e toma ciência que o muro está ficando de pé, que o muro está sendo edificado, os opositores ficaram revoltados. Os opositores começaram a denunciar, começaram a promover desunião dentro do próprio povo judeu. E eu estava orando hoje à tarde pensando, Deus, por que é que a oposição fica tão revoltada quando se edifica muros? Particularmente Deus falou ao meu coração, porque quando se levanta muro, você pode escolher o que entra e escolher o que sai. E quando eles começaram a observar que o muro estava sendo edificado, eles pensaram o quê? A gente vai ficar de fora. E eles representam, irmãos, tudo aquilo que o diabo quer fazer na obra de Deus. Provocar contenda, fofoca, divisão, bagunça. Sambalate, Tobias e Gesem simbolizam tudo aquilo que o diabo quer numa igreja. Mas o muro foi erguido em 52 dias. E eles ficaram para fora do muro. E sabe o que Deus nos ensina hoje? No livro de Isaías, capítulo 60, versículo 18, diz sobre os muros de salvação que Deus levantará e as portas de louvor. Discipulado é isso, é nós edificarmos, levantarmos o muro de salvação ao redor de cada discípulo. O diabo vai lutar, a oposição vai vir, as trevas vão se levantar, porque quando o muro de salvação é erguido ao nosso redor, significa pecado fica para o lado de fora, Satanás fica para o lado de fora. Dentro desse muro é a palavra, é a presença de Deus, é a unção do Senhor, é a regeneração, é a glória do Senhor. Para fora, Satanás. E é isso que as nossas igrejas, nós estamos precisando. Estamos precisando levantar muros de salvação ao redor da igreja. Por qual razão? Entram os perdidos, mas quando os perdidos entrarem, os demônios não entram não. Porque quando vierem para cá, eles vão ter que sair. Porque aqui tem glória, tem unção, tem poder, tem a graça, tem o sangue de Jesus. O inimigo faz de tudo para que a salvação não cresça no mundo e na igreja.
Mas Deus, através do discipulado, da evangelização e das missões, a gente vai levantando muros de salvação. E a boa notícia é que o diabo vai ficar para fora desse muro. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Vamos investir na obra de salvação. Vamos investir na obra de evangelização, porque nós estamos levantando o muro de salvação. É justamente impor limites. Muro fala de limites. E quantas vezes, irmãos, o diabo vem nos intimidar, como aconteceu com Neemias, nos intimida, nos coloca contra a parede, trazendo desânimo na igreja, trazendo desistência na obra do Senhor, e parece que a obra não vai, e contamina um, e contamina outro, e parece que a obra não vai. Mas chegou o tempo de a igreja se levantar, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia da glória de Deus. É hora de nós nos levantarmos debaixo da unção de Deus, e repreender as trevas, repreender as trevas, repreender as trevas, repreender as trevas, e clamar pela presença do Espírito Santo. Aleluia. Uma quarta coisa que Neemias edificou com o povo, está no capítulo 4 ainda. Ele edificou a unidade. A palavra do Senhor diz para nós, no capítulo 4, versículos 19 e 20, ele reúne os nobres e diz aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra. Isso, ele estava ali na construção do muro. E nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Deus pelejará por nós. Irmãos, a obra é extensa. O reino de Deus, a obra do reino de Deus é extensa. E muitas vezes estamos longe uns dos outros. Estamos apartados uns dos outros. E ele estabelece alguém que pudesse tocar ali a trombeta. E ele disse: olha, quando a trombeta tocar, quando a trombeta soar, a gente tem que estar bem juntinho. E Deus falou algo ao meu coração na tarde de hoje. Falava algo ao meu coração, que quando a gente está cada um para um lado, no egoísmo, no individualismo, na indiferença, Deus não pode lutar por nós, porque estamos preocupados com o nosso umbigo. Então, enquanto estamos preocupados com os nossos interesses, somente com os nossos interesses, Deus não tem por que lutar por mim nem por você. Agora, quando a gente está juntinho, quando a gente se aproxima uns dos outros, igreja tem que se aproximar uns dos outros. Quando a gente começa, Deus, a buzina está tocando hoje aqui. É hora de nós estarmos próximos uns dos outros. E às vezes você vai dizer assim: então quando a gente está próximo, a gente tem uma força maior. Deus me ensina algo nesse texto, que quando estamos próximos, unidos, em unidade, no mesmo propósito, servindo o mesmo Deus, na mesma convicção de fé e doutrina, meu irmão, aí a gente fica unido, mas quem luta, quem peleja é Deus. O nosso dever é estar unido, o nosso dever é estar em unidade, mas quem vai pelejar pela igreja, pelo povo de Deus, quem vai pelejar por nós é o Senhor. É por isso que Ele faz de tudo para dividir conjunto, para dividir ministério, para dividir pessoas na igreja. Por quê? Porque aí Deus não pode pelejar por ninguém. Quando tem divisão, contenda, Deus não pode pelejar por ninguém. Mas quando a igreja se aproxima, quando os irmãos estão num só propósito,
Aí a gente se une, irmão, eu estou sofrendo, eu também estou. Estou passando uma luta com o meu vizinho, eu estou passando uma luta com o meu filho, O que vamos fazer? Vamos orar. Aí começa vem orando, o outro vem orando, e outro se junta para orar. E vem o outro, olha, eu não sei muito orar não, mas eu acho que nessa hora, enquanto você ora, eu vou cantar. Aí o outro diz, olha, eu não sei cantar, mas eu estou aqui junto dando a mão para você. Olha, eu não sei cantar nem reger, mas eu também quero pegar firme nessa luta. Mas aí quando você pensa, mas quem vai lutar? Nós vamos nos unir, mas quem vai pelejar por nós é Deus. Quem vai pelejar por nós é Deus. Você pode exaltar o nome do Senhor nessa noite. É Deus quem luta pelo seu povo. É por isso que a unidade é um desafio na igreja. É por isso que o diabo faz de tudo para não ter unidade na igreja. Por quê? Porque aí Deus entra, aí Deus trabalha, aí Deus assume a peleja. Lembra lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, quando o rei Josafá estava ali diante de um grande desafio para vencer os amonitas, os moabitas e os moradores das montanhas de Seir. Ele não sabia o que fazer, mas ele uniu o povo. Quando ele une o povo, Deus levanta um homem em profecia e diz, nessa peleja, não tereis de pelejar, porque essa peleja não é de vocês. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É tão bom servir a um Deus. O que às vezes nós precisamos é nos unir, simplesmente isso. É Deus olhando a igreja, que restaura vínculos, que vive em unidade. Deus fala, eu vou para lá agora, eu vou agir naquela cidade, eu vou agir naquela família, eu vou agir naquele bairro, eu vou agir naquele departamento, eu vou agir lá. Porque o meu povo está unido. Uma quinta coisa que Neemias edifica, ele edifica a dignidade familiar. No capítulo 5 do livro de Neemias, a gente observa algo muito importante. O povo estava ali em miséria, em crise, e chegou ao ponto de os pais venderem os filhos para poderem pagar dívidas e para poderem comprar alimento. Neemias vê aquela situação, convoca os ricos, os nobres, e fala, olha, não pode ser assim, nós somos irmãos. Não podemos ficar nessa prática de vender os filhos, estamos separando as famílias, estamos destruindo as famílias estão ficando separadas, as famílias estão ficando desconstituídas, destruídas. E aí o povo aceitou aquela palavra. Os nobres aceitaram aquela palavra. Vamos parar de fazer isso aí. Vamos parar com isso. Sabe o que Neemias foi usado ali? Ele foi usado para trazer dignidade à família. Ele foi usado para trazer saúde à família. O que o discipulado faz, o que a igreja faz, o que o evangelho do Senhor Jesus Cristo faz é isso. A família chega na igreja destruída, arruinada, o diabo querendo separar todo mundo, querendo espatifar, espalhar a família. Mas quando vem alguém, o evangelista, quando vem o pastor, quando vem o discipulador, quando vem um membro da igreja que entende a palavra e é usado pelo Espírito Santo, vai conversando com aquela família, conversa com um, conversa com outro, aconselha aqui, aconselha ali. Daqui a pouco a família que estava destruída, a família que estava separada, a família agora se encontra unida, se encontra restaurada. O homem que não tinha mais dignidade, a mulher que não tinha mais dignidade, quando o evangelho entra, a dignidade vem junto. Quando o evangelho entra, a presença de Deus entra junto. Aleluia!
Eu não sei se você já viu essa experiência, pessoas que não tinham o que comer, mergulhadas no pecado, mergulhadas no erro, mergulhadas na iniquidade, mas vem um crente usado por Deus, ou uma crente usada pelo Senhor, estende a mão, dá um copo com água, aleluia, não apenas dá um copo com água, mas fala, aqui está o copo, mas eu quero te apresentar a fonte da água é Jesus, a fonte de salvação é Jesus. E aí aquela mulher que não tinha dignidade, aquele homem que não tinha dignidade alguma, agora está pregando, está ensinando, está com a Bíblia debaixo dos braços, está com a Bíblia aberta falando para alguém, quem sabe já está no ministério, fazendo a obra do Senhor. O que é isso? É o poder do Evangelho, é o poder do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvação. O Evangelho é isso. E os irmãos que vivem, respiram evangelização e discipulado sabem muito bem disso. E o grande perigo da gente estar na igreja sem avivamento é isso. É você esquecer que um dia o Evangelho te resgatou. O grande problema é que a gente esquece que um dia estávamos lá. Aí agora faz muito tempo que a gente já abandonou o pecado, e a gente não lembra de onde Deus nos tirou. Mas se você fizer como o apóstolo Paulo, que ele sempre lembrava a igreja, dizia, noutro tempo erais trevas, noutro tempo o velho homem dominava vocês, noutro tempo, lá atrás, mas agora vocês são luz, vocês já se despojaram do velho homem, já se revestiram do novo homem. Eu quero crer que há muitos irmãos aqui, que um dia já estiveram no pecado, um dia já estiveram na iniquidade, numa vida abaixo da miséria, escravo do diabo, escravo do pecado, mas você hoje é um instrumento da justiça de Deus, você hoje é um instrumento de adoração ao Senhor. Se você já foi salvo por Jesus, se você já foi regenerado, você pode levantar as mãos e exaltar o nome do Senhor, porque a salvação chegou na tua vida. Uma sexta coisa que Neemias edifica, ele edificou em Jerusalém a vida espiritual do povo. A Bíblia mostra que Neemias era um homem de oração. Quando você lê o livro de Neemias, você observa que no capítulo 1 ele ora e faz uma oração extensa. No meio do livro, ele ora. No final do livro, ele ora. E durante o livro, ele ora. Mas o que quero destacar nessa noite é que Neemias ele não ficou orando sozinho para que a cidade fosse restaurada. Quando a oposição crescia contra ele, especialmente, meus amados irmãos, no capítulo 6 do livro de Neemias, versículo 9, quando a oposição pensava que ia vencer Neemias, quando a oposição pensava que ia derrubar os projetos que Deus havia colocado no coração de Neemias, a Bíblia fala no versículo 9 que diz assim, e nós oramos ao nosso Deus. Agora já não é Neemias orando sozinho como no capítulo 1, ele incendiou o povo a orar, ele influenciou o povo a orar. Já não era o líder orando sozinho, já era um povo quando ele diz, e nós oramos ao nosso Deus. Isso mostra que ele edificou a vida espiritual do povo. O que nós precisamos em nossos dias é isso, irmãos. Não é apenas um orar, não é apenas dois, cada um orar num canto, não. Podemos ter o nosso devocional, a nossa busca particular, mas o diabo está investindo tanto contra as vidas, está investindo tanto contra a igreja do Senhor, que chegou num tempo que a gente não pode só falar assim, eu estou orando.
orando, eu estou orando. Não, chegou o tempo, como aqui Neemias 6:9, nós oramos, é o tempo de a igreja se levantar em oração e declarar, e nós oramos, e nós oramos, e nós oramos, e nós oramos. E aí, meus irmãos, o muro reconstruído em 52 dias. Mas por que isso? Unidade. Por que isso? Restauração de vínculos. Por que isso? Porque o povo ficou crente. O povo passou a confiar em Deus. É hora de nós abrirmos o nosso coração para orar como igreja, para clamar como igreja. É um tempo de crente com medo das trevas, com medo do inimigo, crente com medo de despacho, com medo de feitiçaria. Ei, acabou esse tempo. É hora de a igreja orar. É hora da igreja se levantar em oração. Quando o inimigo levantar feitiçarias, nós temos o Senhor Jesus Cristo, que desfaz as obras de feitiçarias, e nós estamos aqui por causa dessa grande libertação. 1 João 3,8 diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E a sétima coisa que Neemias edificou no meio do povo, ele edificou a vida emocional. Aleluia. No capítulo 1, o povo está triste. No capítulo 1, o povo está em miséria, desanimado. Mas quando lemos, aleluia, 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 quando lemos a palavra de Deus no livro de Neemias, quando lemos no capítulo 8, quando Esdras vem e ministra a palavra de Deus, quando o povo começa a ler o livro da lei do Senhor, de 6 horas da manhã, meio-dia, o povo ouvindo a lei do Senhor, o povo recebendo a exposição da palavra de Deus, o povo recebendo a palavra, ouvindo a palavra, o povo agasalhando a palavra no coração. O que aconteceu? Houve um grande avivamento, houve adoração, e o povo, quando ouvia a palavra, dizia amém, e o povo dizia amém. E a coisa ficou tão linda, queridos irmãos, que o povo, quando leu sobre a festa dos tabernáculos, o povo, há séculos que a nação não sabia o que era a festa dos tabernáculos, que é quando os hebreus deveriam, naquela data específica, sair de suas casas e construir cabanas fora de casa, para lembrar que um dia eles foram peregrinos, para lembrar que um dia foram escravos no Egito e agora eram livres. A festa do tabernáculo era uma festa que se comemorava a saída do Egito, a libertação do Egito, a libertação de um passado de dor. E a Bíblia fala no capítulo 8, no versículo de número 17, que houve muito grande alegria no meio do povo. É isso que Deus quer falar conosco e fazer conosco nessa noite. Eu não sei como entrou aqui o seu coração, a sua vida, a sua alma, mas o Evangelho de Cristo não é para nós termos uma vida triste. O Evangelho de Cristo não é para nós termos uma vida de miséria e uma vida de destruição. O Evangelho de Cristo nos leva a celebrar a nossa saída do Egito, celebrar que um dia fomos libertados das trevas e estamos na luz, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia! É tempo de alegria. É tempo de nós nos alegrarmos na presença do nosso Deus. Você pode levantar as mãos e adorar o Senhor nessa hora.